Fala galera, sejam bem-vindos ao episódio 78 do programa Live do Roni. Aqui eu ensino qualquer aluno a passar em cálculo de primeira. Eu sou o professor Roni e o tema de hoje é inequações modulares. É uma matéria interessante do pré-cálculo, né? E a gente vai usar essa parte de inequações modulares em limite, derivadas, integrais. Lá em séries também tem muita coisa de inequação modular. Você verificar se a série converge ou diverge. Essa matéria é importante para você passar em cálculo de primeira. Então, eu escolhi esse exercício aqui. O módulo de x menos 2 sobre 2x mais 3 tem que ser maior ou igual a 1. Qual é o intervalo de x que vai fazer essa inequação ser maior ou igual a 1? Eu vou resolver esse exercício de duas formas diferentes. Na minha opinião, a primeira forma dá mais trabalho e a segunda é mais tranquila. Só que depois eu vou pedir o feedback de vocês, tá? Quero saber qual dos dois métodos você prefere. Então fica comigo até o final. Vou resolver esse exercício passo a passo com vocês. Bora revisar como que você calcula uma inequação modular. Eu gosto de explicar isso colocando um eixo X para explicar qual é o intervalo que você vai escolher. Aqui numa inequação modular, você sempre pega A e o oposto do A. Ou seja, o oposto de A é menos A, né? Você vai pegar sempre o A e o menos A. Então, se aqui é 3, você vai fazer 3 e menos 3. Se aqui é 10, você vai analisar o 10 e menos 10. Então, generalizando para A, você sempre vai ter menos A e A. Tanto se for maior, se for menor. Você sempre vai analisar o menos A e o A. A diferença é que quando é maior, você vai pegar a parte de fora. E quando é menor, você pega a parte de dentro. Essa é a grande sacada. Em vez de ficar decorando a fórmula, você pode decorar qual é o intervalo que você escolhe aqui do eixo X. Aí fica mais fácil de lembrar. Como que você representa esses dois intervalos? O X é menor que menos A, essa parte aqui. E essa parte aqui é X maior que A. E você quer os dois ao mesmo tempo, né? Você quer a soma dos dois intervalos. Então você tem que escrever ou. Quando você escreve ou, indica soma. Eu quero todo mundo que está antes do menos A, mais a galera que está depois do A. Então, para você resolver uma inequação modular do tipo maior, você sempre pega menor que menos A e soma com maior do que A. Tudo bem? Para você passar em cálculo de primeira, isso aqui é importante demais, principalmente lá em série e sequência. Lá em séries tem uma matéria chamada teste da razão. Você calcula um limite e depois você vai pegar um módulo desse limite. Então vai cair numa inequação modular, porque você tem que fazer o resultado desse limite ser menor do que 1 para calcular o raio de convergência. Então isso tem aplicação em cálculo, tá? Não é só no pré-cálculo, não. Tem algumas matérias, tem a matéria de pré-cálculo, né? Mas inequações modulares a gente vai usar limite, derivada, integral. Eles não passam isso aqui à toa, não. Quando for menor do que A, você vai pegar o intervalo de dentro. Aí a lógica é o seguinte. Você vai pegar a galera que está antes do A. Antes do A é todo mundo que está aqui, ó. E tem a galera depois do menos A. Todo mundo que está depois do menos A. Só que, na verdade, você quer a interseção entre elas. Olha só. Antes de A é esse intervalo aqui. Depois do menos A é esse intervalo aqui. A parte que está em azul é a interseção entre esses dois intervalos. Então, sempre que for menor, você vai ter que usar I. A resposta envolve a letra I. É interseção. Isso aqui muda tudo. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque confundiu ou com I.
Quando for maior do que A, você usa ou. Você vai somar os dois intervalos. Você vai resolver uma inequação, uma segunda inequação, depois vai somar o resultado das duas. Quando é I, você tem duas equações de novo. Duas equações e depois você faz a interseção das duas respostas. Então, cuidado se vai ser I ou se vai ser ou. Você conhece as propriedades de módulo? Pouco aluno conhece isso aqui. Qual é o módulo de A vezes B? Você pode separar o módulo de A vezes o módulo de B. Então, por exemplo, se aparecer para você o módulo de 2x, você pode pegar o módulo de 2 vezes o módulo de x. E o módulo de 2 é 2, né? O módulo de uma constante é a constante positiva. Então, essa propriedade ajuda demais. É uma segunda forma de resolver inequações modulares. Se você soubesse essa propriedade aqui, tem como resolver esse tipo de inequação modular de uma forma mais rápida. Você vai resolver usando as propriedades de módulo, em vez de usar aquela definição de inequação. Fica mais fácil, tá? Para você passar em cálculo de primeira, você tem que aprender a simplificar o resultado. Quanto mais simples, menor a chance de você errar a questão, né? E quando for divisão? O módulo do de cima dividido pelo módulo do de baixo. Você pode aplicar na divisão também. Então, se aparecer módulo de x mais 1 sobre o módulo de x menos 1, você pode separar em módulo do de cima sobre o módulo do de baixo. Tudo bem? Essas propriedades de módulo você vai usar muito em séries para você calcular o raio de convergência, teste da raiz, teste da razão, e cai também na definição de limites. Você já viu? Aqueles limites que tem epsilon, que tem delta. Isso aqui você usa muito em equações modulares, tá? Então, assim, é uma matéria de pré-cálculo, mas você vai usar durante o cálculo 1, 2, 3, 4. É uma matéria importante. Agora, vou colocar até um asterisco aqui. Ó. A propriedade 3, muito aluno esquece dela. Módulo de A pode ser escrito como raiz de x ao quadrado. Já sabia disso? É como se fosse a definição de módulo. Sempre que aparece módulo de x, aqui eu coloquei A, né? Deixa eu manter a letra A. Módulo de A pode ser escrito como raiz de A ao quadrado. Então, isso aqui, por exemplo, ó, essa fração aqui, a gente poderia escrever assim, ó, a raiz de x mais 1 ao quadrado, raiz de x menos 1 ao quadrado. Aí, em vez de trabalhar com módulo, você pode trabalhar com uma equação do segundo grau. E em muitos exercícios, é mais fácil, é mais simples você usar as propriedades de logaritmo, transformar numa equação de segundo grau, do que ficar usando definição de inequação. Então, eu vou resolver esse exercício aqui com vocês de duas formas diferentes. Na primeira forma, eu vou usar a definição de inequação. Ok? Eu vou separar como é maior, eu vou colocar maior que 1 ou menor do que 1, depois juntar os dois intervalos. Esse é o jeito convencional. E depois eu vou usar as propriedades de módulo, e vocês vão ver que vai ficar mais simples. Daqui a pouco a gente começa essa resolução aí. Antes eu quero passar mais duas propriedades. Para você passar em cálculo de primeira, evita de cometer esse erro aqui. Módulo de soma não é módulo do primeiro mais módulo do segundo. É um erro muito comum. E subtração também não pode separar. Você só pode separar módulo de produto ou módulo de quociente. Soma e subtração não pode. Beleza? Você já foi reprovado em cálculo? Porque o índice de reprovação é muito alto, né? Não sei se você sabe, mas é normal. Muita gente toma pau em cálculo, principalmente no cálculo 1, que é aquela transição do colégio para a faculdade, né? Agora,
Quem já tomou pau no cálculo 1 fica com medo de tomar pau no cálculo 1 de novo. Mesmo fazendo pela segunda vez, muito aluno tem dificuldade. Eu conheço um aluno que ele tomou pau no cálculo 2 4 vezes com o mesmo professor. Por que o índice de reprovação em cálculo é muito grande? Tem vários fatores, vários elementos. A matéria é grande demais, aí você fica tentando estudar tudo e não foca no que cai na prova. Muito aluno também não consegue entender a aula do professor da faculdade. Fica com vergonha de perguntar a dúvida na hora que ela aparece. Fica deixando para depois. Aí vira uma bola de neve, chega na vez da prova, não consegue recuperar a matéria que perdeu. Então, esses dois fatores influenciam, né, na reprovação. Um alto índice de reprovação em cálculo. Só que é possível você passar em cálculo de primeira. Tá? Tem como, é só você usar o método certo. Eu já ajudei mais 300 alunos a passar em cálculo de primeira. E o principal diferencial é o método de estudo que eu passo. Eu uso o método de padrões. Em vez de simplesmente fazer exercícios, você começa a identificar padrões em limites, em derivadas, em integrais, em série e sequência. Tudo no cálculo tem padrões. E quando você identifica esses padrões e foca os seus estudos em cada padrão, rende muito mais. Você consegue acertar os exercícios com maior velocidade e passa em cálculo de primeira. Por exemplo, vou passar aqui um dos padrões. Olha só. Existe uma integral por substituição. É um dos tipos, né? Tem partes, frações espaciais, integrais trigonométricas. Dentro de substituição, tem vários tipos. Tem o que eu gosto de chamar de tipo 3 de substituição. É quando você tem que manipular a integral. Aí, se cair uma integral para você e você já descobrir que vai ter substituição do tipo 3, você já vai ter uma lógica, um modelo de resolução. Antes de começar o exercício, você já tem uma noção de como você vai fazer. Já tem uma noção de como vai ser a resposta. E isso agiliza tudo. Então, recomendo vocês estudarem cálculo usando o método de identificação de padrões. Bora resolver a questão número 1. É o módulo de x menos 2 dividido por 2x mais 3. Isso aqui tem que ser maior ou igual a 1. Galera, tem duas formas para você resolver isso aqui. Na minha opinião, a segunda forma ela é mais simples. Mas você tem que saber propriedade de módulo. Vou resolver de duas formas diferentes e depois você me conta qual que você gostou mais, tá? Para você passar em cálculo de primeira, é importante você ter mais de uma ferramenta para resolver os exercícios. Aí, quando aparecer um desafio na sua frente, você já sabe várias estratégias para resolver aquela questão. Você escolhe a que for mais adequada. Então, usando a definição de inequação modular, como aqui é maior ou igual a 1, aí o que você pensa? Você coloca aqui o menos 1 e o 1. Como é maior, eu vou pegar a parte de fora do intervalo. Ou seja, tem que ser maior do que 1, tem que ser menor que menos 1. E você vai usar o conectivo ou. Então, maior que 1, menor que menos 1, ou. O que significa esse ou? É soma. Você vai resolver duas inequações e depois somar o resultado. Isso aqui é importante, tá? Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque não sabe interpretar o que significa ou. Ou é simplesmente somar. É diferente do i. Quando você coloca i, aí a gente trabalha com uma interseção entre dois intervalos. Então, beleza. Você precisa entender que isso são duas questões separadas, duas questões diferentes. Uma inequação é maior que 1, a outra é menor que menos 1. A gente vai resolver elas separadamente e depois somar as duas respostas. O primeiro passo
Você pode perceber que isso aqui não é módulo mais. A gente já fugiu do módulo. Isso aqui é uma inequação do tipo produto quociente. E o primeiro passo para você resolver esse tipo de inequação é igualar a zero. Igualar não. Eu quero deixar o zero à direita. Porque maior que zero é positivo, menor que zero é negativo. Então, normalmente a gente trabalha com zero. Fica mais fácil. Então, o que eu faço? Tá mais um, passa para o outro lado e vira menos um. Junta essas duas frações numa mesma fração, usando a técnica do MMC. Lembra de pôr parênteses, né? Esse menos vai inverter todo mundo, fica menos 2x menos 3. Junta x com menos 2x. É 1 menos 2, né? Vai dar menos 1. Menos 2 com menos 3 dá menos 5. Então, esse é o primeiro passo. Se tiver um número aqui à direita, você passa ele para a esquerda e simplifica todo mundo que está aqui. Então, essa inequação, a gente vai trabalhar com zero à direita. Fica mais fácil quando você analisa assim. Maior que zero, na verdade, o que eu estou perguntando é onde essa fração vai ser positiva. Quando você coloca simplesmente maior que 1, aí não quer dizer, não tem nada a ver com o sinal, né? Maior que 1, menor que 1. Por isso que a gente usa sempre o zero. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você ter uma noção do que é uma inequação, né? Isso aqui é uma questão de pré-cálculo, cai no Enem, cai no vestibular, mas lá no cálculo 1, você vai usar isso em limites, derivadas, integrais, série e sequência. Por exemplo, quando você calcula a derivada da função e depois tem que estudar o sinal dela, a derivada da função pode ser algo desse tipo. Aí você tem que saber onde ela é positiva, onde é negativa. Então, isso é uma matéria de pré-cálculo e é muito importante para você passar em cálculo de primeira. Muita gente despreza o pré-cálculo. Isso aqui, o cálculo dessa equação aqui, aparece em várias matérias. Aparece em derivada primeira, aparece na derivada segunda, aparece na definição de limites, aparece também no cálculo de série convergente. Enfim, não despreza isso, tá? O primeiro passo é você deixar o zero à direita. Agora vamos analisar essa segunda inequação. Menos 1 passa para a esquerda, invertendo o sinal, fica mais 1. Agora você junta todo mundo com o MMC, 2 com 2x, 3x, menos 2 mais 3 vai dar 1. Então, eu cheguei em duas equações com um zero do outro lado. Esse é o primeiro passo para você acertar esse tipo de questão e passar em cálculo de primeira. Se você deixar o resultado com um número que é direita, vai dar muito ruim. O exercício fica mais difícil. Então agora eu vou trabalhar com cada uma dessas inequações de forma separada. Primeiro eu vou fazer essa aqui, ó, menos x menos 5 sobre 2x mais 3. Tem duas formas de você fazer isso aqui. A forma mais convencional é aquele quadro de sinais, né? Você fica colocando mais, menos, mais, menos. Isso aqui dá muito trabalho, eu não gosto de usar ele não. Porque tem um método mais eficiente. Eu gosto de chamar esse método de reta única. É um método da reta única, é um método que você consegue calcular o estudo de sinal de funções do tipo produto quociente, sem quadro de sinais. Esse método é bem simples. Você pega o numerador, igual a zero. Pega o denominador, igual a zero. Menos x menos 5 igual a zero, se você isolar o x, vai dar menos 5. 2x mais 3 igual a zero, isolando o x, vai dar menos 3 meios. Com isso, você consegue gerar uma reta única e colocar esses valores que você encontrou aqui em ordem crescente. Tem que ser crescente, tá? O menos 5 vem antes do menos 3. Então, em vez de fazer quadros de sinais, você simplesmente
iguala os fatores a zero, acha as raízes, monta uma reta única. É muito mais prático. Se você fizer o quadro de sinais desse exercício aqui, fica grande, você tem a chance de errar maior. Então fica a dica para vocês. Método da reta única para calcular inequações do tipo produto quociente. Isso vai facilitar a sua vida, vai te ajudar a passar em cálculo de primeira. Evita de ficar usando quadros de sinais. Depois de montar essa reta, você tem que descobrir o sinal de algum intervalo. Qualquer intervalo. Pode ser antes do menos 5, entre 5 e 3 meios, depois do 3 meios, tanto faz. Eu escolhi aleatoriamente o zero, só para fazer menos conta. Se você substituir o x por zero, vai sobrar menos 5 sobre 3. Menos 5 sobre 3 é positivo ou negativo? É isso que importa. É negativo, né? Então, eu sei que todo esse intervalo aqui é negativo. Depois de montar a reta, você tem que descobrir o sinal de um intervalo. Agora, a mágica aqui do método reta única é que se você souber o sinal de um intervalo, você sabe de todos os outros. Menos, você troca o sinal, vira mais. Troca o sinal de novo, vira menos. Acabou, a resposta é essa. Aí agora você tem que anotar a resposta que você quer. A inequação está pedindo maior que zero. Então, você vai pegar a parte positiva, que é entre 5 e menos 3 meios. Ele quer que seja zero? Quer. Então, você inclui o menos 5 e também inclui o 3 meios. Só que o 3 meios era o denominador. Então, ele não pode entrar. Porque senão vai dar divisão por zero, né? Essa é a resposta, então. Esse é o intervalo que vai resolver essa inequação. Eu não vou explicar o quadro de sinais aqui, mas confie em mim. O quadro de sinais vai dar mais trabalho para fazer esse tipo de questão. E esse é o método convencional. Para você passar em cálculo de primeira, evita de ficar resolvendo os exercícios usando o método convencional. Sempre tem um jeito mais fácil de resolver a questão. Agora, vamos calcular 3x mais 1 sobre 2x mais 3 menor ou igual a zero. Eu vou usar o método da reta única. É um método secreto, porque a maioria dos alunos usa o quadro de sinais. Se você quiser passar em cálculo de primeira aqui, para de usar quadro de sinais e usa o método da reta única, porque ele é mais rápido, é mais eficiente, é mais simples. Se é mais simples, a chance de você errar é bem menor. Ele é mais rápido, então sobra tempo para você revisar a prova, para você estudar outras matérias. Usem o método da reta única para calcular estudos de sinais. O primeiro passo é pegar cada termo igual a zero. Então, 3x mais 1 igual a zero, isola o x é menos 3, menos 1 sobre 3. 2x mais 3 igual a zero, isola o x é igual a menos 3 meios. Esse é o primeiro passo. O segundo passo é você montar a reta única e colocar os valores que você encontrou em ordem crescente. Menos 3 meios vem antes de menos 1 terço. Isso aqui é menos 1,5, né? E isso aqui é menos 0,333. Então, menos 1,5 vem antes. Você tem que colocar na reta, na ordem crescente. Isso é importante. Depois você tem que descobrir o sinal de um intervalo. Qualquer intervalo. Pode ser antes do menos 3 meios, pode ser depois, pode ser entre esses valores, não importa. Aleatoriamente eu escolhi aqui o zero. Para fazer menos conta. Se você substituir o x por zero, isso aqui vai dar 1 terço, né? E 1 terço é positivo ou negativo? Positivo. Só isso que eu quero, o sinal. Não é para... O número não importa, eu só quero saber o sinal. O zero, eu sei que vai dar positivo. Então, todo esse intervalo aqui vai ser positivo. Agora, a mágica do método da reta única é que se você sabe o sinal de um intervalo, você sabe o sinal de todos os outros. Então, aqui a mais, troca, vira menos. Troca o sinal, vira mais. Você vai alternando o sinal. Então, está pronto. Esse é o estudo de sinal da função.
Agora, se você fizer quadros sinais, nossa, você tem que fazer mais conta, enfim. No final, para acabar o exercício, você tem que entender o que ele está pedindo. Nesse caso, está pedindo menor que zero. Então, qual o intervalo que eu quero? Eu quero intervalo negativo, que é essa parte aqui. Ele quer que seja zero? Quer. Então, você vai incluir as raízes. Menos um terço entra. Essa raiz era para entrar também. Mas essa raiz, zero denominador. E não pode usar 1 por zero, né? Para você passar em cálculo de primeira, você tem que ter uma noção de matemática básica. Dividir por zero não faz o menor sentido. Divisão por zero não existe. Então, por isso que você coloca a bolinha aberta no menos 3 meios. Se você substituir o x por menos 3 meios, vai zerar o denominador. Então, a gente calculou o resultado das duas inequações. Agora vem o passo final, que é ou. Já vi muito aluno que não passou em cálculo de primeira porque confundiu o conectivo ou com i. Muda tudo isso. Eu quero ou. Essa primeira inequação aqui, a gente já calculou, o resultado foi entre menos 3 meios e menos 1 terço. O resultado da segunda inequação, que a gente acabou de calcular, deu entre menos 5 e menos 3 meios. Aí agora, a lógica é você pegar o resultado da inequação 1 e somar com o resultado da inequação 2. Se você soma esse resultado, essa parte que está em vermelho, ela entra na resposta. Essa parte aqui também entra. E vamos pegar os pontos agora. Aqui está aberto, aqui está aberto. Então aqui também fica aberto. Aqui está fechado? Então aqui vai ser fechado. Essa extremidade é fechada? Aqui também é. Então você vai somar os dois intervalos. Se fosse interseção, só para você entender a diferença, se isso fosse uma interseção, o resultado seria zero. Por quê? Tudo que está nesse intervalo aqui não tem nada em comum com esse. Se fosse I, a resposta é vazia, não tem solução. Mas é ou, você soma. Então qual é a resposta final do exercício? Essa parte que está em azul. Eu quero o intervalo entre menos 5 até menos 1 terço, com um buraco aqui no menos 3 meios. Tem várias formas de representar essa resposta, tá? Eu vou escrever assim, ó, de menos 5 até menos 3 meios, fechado no menos 3 meios, né? Por que fechado? Porque a bolinha é fechada. Então aqui fica maior ou igual. Aqui, como é aberto, você coloca só menor. Para você passar em cálculo primeiro, você tem que saber como que você insere a resposta. Não é só resolver, você tem que colocar a resposta formal depois. Então, eu resolvi esse primeiro intervalo. Agora está faltando essa segunda parte aqui. Essa segunda parte vai ser depois do 3 meios e antes de menos 1 terço. Só que o menos 1 terço ele é fechado, por isso que eu ponho menor ou igual. Aí aqui vem a grande sacada. Você vai usar ou você vai usar i. Se você usar i, você está pegando a interseção desse pedaço com esse. Se você coloca i, a resposta é zero. E você não passa em cálculo de primeira. Por quê? Você não quer somar esses dois intervalos, você não quer fazer a interseção desses dois intervalos, você quer somar esse pedaço mais esse. Soma é ou. Então, fechou. Essa é a resposta do exercício. Eu resolvi essa questão usando o primeiro método. Agora vamos resolver a mesma inequação modular, só que usando as propriedades de módulo. Na minha opinião, é mais fácil fazer assim. Você não precisa de estudo sinal. Na verdade, tem estudo sinal, mas ele é mais simples. Vamos lá. Propriedade que eu vou usar aqui. E módulo de quociente, você pode separar módulo de cima sobre o módulo de baixo. Para você passar em cálculo primeiro, é importante você conhecer as propriedades de um módulo. Eu revisei algumas aqui com vocês.
essas três propriedades aqui, ó. Inequação de produto, inequação de quociente, e o módulo vai virar raiz do termo ao quadrado. Então, em vez de usar a definição de equação, do jeito que a gente fez aqui na primeira questão, a gente usou a definição de equação e separou em duas inequações. Agora a gente já vai aplicar direto as propriedades de módulo. O que eu fiz agora? Esse termo está dividindo, passa para o outro lado multiplicando. Eu posso fazer isso porque todo mundo é positivo, tá? Por isso que eu posso multiplicar cruzado. 1 vezes esse termo não faz diferença, porque é um elemento neutro. Agora eu vou usar essa propriedade aqui, ó. O módulo de x é a raiz de x2. Então, se eu tenho módulo de x menos 2, é a raiz de x menos 2 quadrado. Módulo de 2x mais 3 é a raiz de 2x mais 3 ao quadrado. Nesse momento, a gente sai do módulo e vira uma inequação de segundo grau. E é mais fácil. Eu posso cortar a raiz dos dois lados. Tá? Pode eliminar a raiz dos dois lados. Agora vai ficar x menos 2 quadrado, 2x mais 3 quadrado. Para desenvolver isso, galera, a mais b ao quadrado não é a2 mais b2. Se você fizer isso aqui, você não passa em cálculo de primeira. A mais b ao quadrado é quadrado primeiro, 2 vezes primeiro com o segundo, mais o segundo ao quadrado. Então, x menos 2 ao quadrado, quando é menos, é só você colocar um menos aqui. Ó. A mais b, a menos b é um produto notável. Vai ficar quadrado primeiro, 2 vezes primeiro com o segundo, mais o segundo ao quadrado. E a mesma ideia na direita. 2x ao quadrado, 4x2. 2 vezes 2x com 3, 12x. 3 ao quadrado dá 9. Então abre todo mundo. E agora eu vou passar todo mundo para o mesmo lado. Então, x2 menos 4x, menos 3x. Menos 4x menos 12x dá menos 16. E 4 menos 9 vai dar menos 5. Olha que beleza. A gente tinha uma inequação modular. E agora transformou numa simples inequação de primeiro grau. Na minha opinião, ficou mais fácil. Não precisa de fazer quadricenais, meta reta única. Na minha opinião, esse método 2 ele é mais fácil que o método 1. Essa parte aqui eu só multipliquei todo mundo por menos 1. Para não trabalhar com A negativo, né? Quando você multiplica por menos 1, o sinal tem que trocar. O maior vira menor. Tá? Foi o último passo que eu fiz aqui. Aí agora você simplesmente tem que resolver uma equação do segundo grau. Isso aqui, galera, vai ser uma parábola com campo para cima, com duas raízes, x1 e x2. Tem que saber a forma de Bhaskara para você passar em cálculo de primeira, né? Se você fizer Bhaskara, rapidamente você encontra o x1 e x2. Agora, tem formas mais rápidas de calcular raízes. Eu usei aqui uma técnica chamada de equação auxiliar. Eu uso uma equação auxiliar para fatorar o trinômio de segundo grau, para achar as raízes de uma forma mais rápida. E mesmo que o A seja diferente de 1, né, eu tenho 3x2 mais 16x mais 5. Em segundos você consegue chegar nessa raiz, sem fazer Bhaskara. Eu não vou mostrar essa técnica com vocês, tá? Eu vou pular essa parte aqui, mas se você usar Bhaskara, você vai chegar em x igual a menos 5 e x igual a menos 1/3. Vai dar um pouco mais de trabalho do que o que eu fiz aqui. Se você quiser que eu explique mais sobre esse método da equação auxiliar, põe aqui nos comentários, que é uma forma de você encontrar as raízes de forma rápida. Então, agora que eu tenho as duas raízes, você marca aqui menos 5 e menos 1/3. Qual que é o estudo sinal? Mais, menos e mais. Por quê? Antes de menos 5 a parábola está em cima, entre menos 5 e menos 1/3 ela está embaixo, depois de menos 3 ela está em cima. Então, rapidamente,
a gente fez o estudo sinal da parábola. Então, galera, era uma inequação modular do tipo produto quociente. E a gente transformou numa inequação de segundo grau, que é mais simples. Vocês entenderam a vantagem de usar esse método? A resposta que a gente achou foi entre 5 e menos um terço. No final, você só tem que interpretar. Porque como o exercício original era uma fração, você tem que lembrar que 2x mais 3 não pode ser zero. 2x é menos 3, o x vai dar menos 3 meios. Você tem que lembrar, então, que esse x aqui zero é o denominador. Isso não acontece na parábola porque você não tem fração. Então, no final, é só lembrar de você deixar o menos 3 meios com a bolinha aberta. Acabou. Essa é a resposta. Você chega no mesmo resultado que o método 1, mas de uma forma mais rápida, mais simples. É o mesmo intervalo. Deixa eu mostrar aqui para vocês verem. Olha aqui, é o mesmo intervalo. Você tem entre menos 5 e menos um terço, com menos 3 meios aberto. É o mesmo, a resposta é a mesma, só que usando métodos completamente diferentes, né? Então é isso. Para você passar em cálculo de primeira, é importante você fazer, você praticar. Não fica só vendo essa live, não. Pega esse exercício aqui e refaz os outros dois métodos. E depois me conta qual deles você prefere. Eu prefiro o segundo método, porque em vez de trabalhar com estudo sinal, inequação produto quociente, você simplesmente trabalha com uma inequação do segundo grau. Mas eu quero saber a sua opinião. Bora fazer uma revisão de tudo que a gente viu na live 78? O foco foi inequações modulares, que é uma matéria de pré-cálculo, mas essa matéria vai ser usada também no cálculo 1, 2, 3, 4. A gente usa a equação modular para calcular a convergência de séries, para calcular a definição de limites. Então, essa matéria é importante. Eu expliquei a definição de inequação modular do tipo maior, do tipo menor, expliquei o teste da razão para verificar se a série é convergente, passei as propriedades de módulo, módulo de produto, módulo de divisão, raiz de x ao quadrado é o módulo de x, expliquei que módulo da soma, módulo da diferença não pode separar, que é um erro comum. Nossa, essa live a gente viu coisa demais, né? Foi bem completo. Aí eu passei também uma dica de estudos para você que já reprovou em cálculo, está com medo de reprovar em cálculo, né? Essa matéria, infelizmente, tem um índice de reprovação muito alto. Então, passei uma dica aqui muito boa para você conseguir passar em cálculo de primeira e resolvi esse exercício usando dois métodos diferentes. O primeiro, eu usei a definição de inequação modular. E ficou trabalhoso, né? Deu 4 páginas. Depois eu resolvi essa mesma questão usando as propriedades de módulo. E ficou mais simples. Na minha opinião, ficou mais simples. Agora, se você realmente quiser passar em cálculo de primeira, só essa live não é suficiente. Porque tem outras matérias aqui que não deu tempo de falar. Por exemplo, em pré-cálculo mesmo, você sabe o que é uma função par e uma função ímpar? Isso é uma matéria de pré-cálculo. Isso, se você sabe, se o seu pré-cálculo é bom, o cálculo fica mais fácil. Por exemplo, se você integrar de menos a até a e a função que aparece aqui, se essa função for ímpar, você já pode afirmar que essa integral é zero, sem resolver a integral definida. Olha o poder do pré-cálculo. Uma outra coisa também, você tem que saber esboçar retas, você tem que saber esboçar parábolas. Tem também pré-cálculo trabalha com funções, né? Quando você chega no cálculo 1, você faz limite, derivada integral de funções. Então é importante você ter uma noção das principais funções. ln de x, função exponencial, seno de x, cosseno de x, tangente, cotangente. Tem também a tangente hiperbólica de x. Tem várias funções. Se você já chega no cálculo conhecendo as principais funções que existem, sua vida vai ser mais fácil
e você vai conseguir passar em cálculo de primeira. Então, se algum dos itens que eu citei aqui foi importante para você, se você tiver muita dificuldade em alguma outra matéria de cálculo ou pré-cálculo, põe aqui nos comentários, porque o que você escrever aqui pode ser o tema da próxima live. E se tiver alguma lista te travando, uma lista que você não consegue resolver, manda ela para mim, porque eu vou te ajudar. Valeu!